Hoje aqui vamos relembrar a história de um ídolo da torcida do Flamengo, Adriano Imperador, nascido dia 17 de fevereiro, no ano de 1982. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, morava nessa favela aqui. Adriano Imperador era um craque do Flamengo. Ele jogou muito futebol pelo Flamengo, foi muito decisivo, era um jogador muito importante pro Flamengo. Ele tinha 1,90 m de altura e era um jogador muito forte. Adriano Imperador também jogou pela sua seleção brasileira, onde também fez muitos gols pela seleção brasileira. Adriano Imperador era um grande jogador. Na sua primeira temporada, em 46 jogos pelo Flamengo, ele marcou 12 gols. E quando ele foi para Europa, lá no onde ele foi pro Inter de Milão, também jogou muita bola. Só na primeira temporada ele marcou em torno de 12 gols pela equipe do Flamengo. Adriano Imperador também jogou muito futebol no Inter de Milão. Lá ele encantou o seu futebol, por isso que foi chamado de Imperador por causa do apelido que deram para ele. Ele também jogou em grandes clubes. Adriano Imperador fazia muitos gols, era o matador da equipe do Inter de Milão. Ele era o cara, com a sua altura, todo mundo falar, olha isso aí, tem chance de ser o melhor jogador do mundo. Adriano Imperador era um rei, quando aqui se encantava já porque era um jogador muito promissor. Lá ele jogou com muitas estrelas com o clube do Inter de Milão. Adriano Imperador também foi um grande jogador da seleção brasileira, também possui muitos títulos. Também assim que ele saiu foi do Inter de Milão, ele foi para empréstimo. Depois ele chegou na Fiorentina, chances de brilhar na Fiorentina. Também jogou bem na Fiorentina, mas também já jogou na equipe do Parmas. Adriano Imperador também pediu uma volta para sair do futebol da Europa também. Mas a Fiorentina ele também fez os seus gols, ele já brilhou. Em 15 jogos pela Fiorentina, fez cerca de 6 gols marcados pela Fiorentina ele fez 6 gols pela equipe da Fiorentina em 15 jogos. Em 28 jogos com a equipe do Parmas, ele marcou 15 gols. Era uma estrela, Adriano Imperador. Só que por isso, Adriano Imperador, ele sempre se dedicou aos seus treinamentos. Mas quando que o seu pai morreu, Adriano Imperador parou com a equipe ele fez 9 jogos, marcou 8 gols. Depois ele voltou para o Brasil. Vocês sabiam que o Adriano Imperador, o pai dele morreu. E por isso o Adriano Imperador deixou o futebol de mão. E sempre sim, ele largou o futebol, foi muito para festas. Ele sempre fumava e também bebia bastante. Adriano Imperador chegou ao mundo do álcool, mas depois ele fez 42 jogos e marcou 28 gols pela equipe do Inter de Milão, uma boa marca. Que não fosse o pai do Adriano Imperador já tinha morrido. Isso aí terminou a carreira do Adriano Imperador. Quando ele soube a notícia que o pai dele tinha morrido, que a seleção brasileira em 11 jogos marcou 9 gols. Adriano Imperador era uma estrela, uma lenda do futebol brasileiro, mas isso aí deixou um pouco desanimado quando ele soube as notícias que o pai dele tinha morrido. Adriano Imperador foi sempre dedicado a seus treinamentos, mas depois quando que o seu pai morreu, parou sempre de treinar e foi para o mundo da cachaça. Adriano Imperador. Ele era um jogador muito alto, por isso tinha uma alta dedicação na cabeça. O jogador forte, muito forte na jogada na cabeça. Esse aí é o pai do Adriano Imperador, que tinha morrido quando que o Adriano Imperador jogava. Adriano Imperador foi o artilheiro da seleção brasileira, foi artilheiro da Copa América, Adriano Imperador. Todo mundo achava que Adriano Imperador achei o melhor do mundo, tinha mansões luxuosas, mas no fim tudo isso foi desanimada por causa que seu pai tinha falecido. Por isso que o Adriano Imperador ficou muito ruim e só queria beber e fumar e saber de festa. É isso aí, ó. Eu estava no quarto quando ele recebeu a ligação do Brasil, quando que o pai dele tinha morrido. Esse aí é um treinador da Inter de Milão. Eu tenho arrepios de me lembrar. Esse aí, o Adriano Imperador ficou muito triste. Aí, quando é que ele chegou aí, ó, ao vício da bebida alcoólica. Adriano Imperador. Ele pegou o nome de Imperador por causa que lá na Inter de Milão ele tem isso. Ele falou, apenas só o álcool vai me curar essa situação que eu estou.
É o que o Adriano pensava, mas ele pensou errado. Que não fosse a cachaça hoje do Adriano Imperador. Ele podia estar em alta, ainda com 37 anos, podia até ser o melhor do mundo. Porque ele tinha talento para isso. Adriano Imperador se jogou bastante pela seleção brasileira, mas depois também ele se decaiu quando que o pai dele tinha morrido. Ele não marcava muitos gols. Ele chegou uma temporada a marcar literalmente só um gol, uma temporada só. Tá bom, galera? Depois ele quis voltar ao Brasil. Ele também jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, equipes brasileiras, tá bom? Adriano Imperador, a lenda do Brasileirão. A lenda que jogou muito bem no Inter de Milão, fez uma grande história por lá. Ele no São Paulo fez 47 jogos e marcou 19 gols. Ele que deixou o Inter de Milão para voltar ao Brasil, com aqueles sobre a notícias que o pai dele morreu. Depois ele voltou ao Inter de Milão, em 30 jogos fez 6 gols e ganhou o título do campeonato italiano. Também ganhou a Copa da Itália no ano 2005 e 2006. Imperador. Esperança é o que falavam para ele. Ele achou que quando ele voltaria do Brasil, ele se esquecer um pouco dessa tragédia. Muita gente achava que Adriano Imperador ia perder o seu álcool. Depois ele fez 28 jogos e ele marcou 17 gols pelo São Paulo. Na Inter de Milão, Adriano Imperador também quis voltar. Ele voltou, fez 22 jogos e marcou 7 gols em 22 jogos. Quando ele voltou ao Inter de Milão. Depois ele se caiu. Olha aí, ele aí. Ele tá aí nessa foto, ele estava apenas bêbado. Depois, olha ele na favela. Ele falaram que ele tirou uma foto com um fuzil na mão. Uma foto que ele postou nas redes sociais. Adriano Imperador chegou até a ser procurado pela família. O Adriano Imperador, ele olha com quem ele andava. Esses aí são parceiros, esses aí são os amigos do Adriano Imperador. Adriano Imperador foi quase preso. Esse aí é o treinador, Inter de Milão. Depois de retorno, ele voltou à equipe do Flamengo, retorno ao Rio de Janeiro. No Flamengo, ele jogou a temporada 2011 e 2012. Com a equipe do Flamengo, ele chegou até ser campeão brasileiro com a equipe do Flamengo. E jogou bastante aquela temporada lá, fazendo seus gols incríveis e voltou a ser seu Adriano Imperador. Era muito goleador. No Flamengo, ele gostou muito de jogar aquele ano. Era um craque da equipe do Flamengo. Foi o artilheiro daquela equipe. Adriano Imperador era muito forte em jogadas aéreas por causa da sua altura. Adriano Imperador aí, bebendo bebida alcoólica. Depois o Adriano Imperador ele se juntou aos seus amigos do Rio de Janeiro. Ele largou seu futebol de mão. O Adriano Imperador não tinha se largado seu futebol de mão. Hoje ele podia ser um dos melhores jogadores do mundo. Ele tinha talento para isso e podia até estar jogando hoje no Brasileiro. Aqui ele tirou uma foto com uma arma na mão, o Adriano Imperador, e postou nas redes sociais, causando muita polêmica. Depois ele foi idas e voltas. Adriano Imperador tinha um corpo muito forte, por isso que era um grande jogador. Depois ele jogou uma temporada, em 8 jogos não fez nenhum gol pela equipe da Roma. Essa foi a pior temporada do Adriano Imperador. Depois ele jogou o Corinthians, Adriano Imperador voltou para São Paulo no Corinthians. Depois ele voltou ao Flamengo, Adriano Imperador. Depois daquela grande temporada, ele chegou ao Flamengo. A torcida pode contar comigo, ele disse numa entrevista.
a ele no treinamento do Flamengo. Mas vocês sabiam, adeus quando seu pai tinha falecido, Adriano Imperador nunca voltou ao mesmo jogador que era antes, tá bom? Depois ele jogou o Atlético Paranaense, chegou a jogar no Atlético Paranaense. Chegou com confiança no Atlético Paranaense, mas ela não rendeu muito. A melhor temporada do Adriano Imperador com certeza foi no ano 2006, 2005 e 2007. Lá ele jogou bastante no Inter de Milão. O Adriano Imperador, olha ele aí na favela do Rio de Janeiro. E quando o Adriano Imperador era novinho, ele na Inter de Milão, sim, é um grande atacante. Mas que pena que chegou ao mundo alcoólica. Ele só queria saber de balada e festa. Mas quando esse aí era o pai do Adriano Imperador. Mas quando ele soube da notícia, ele decaiu ao mundo do futebol. E largando o futebol todo dele, o talento todo de mão. Pra pensar só em bebida alcoólica. Essa é a história do Adriano Imperador. Que você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E falou, galera!